Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou a Jusce e este vídeo tem uma tiragem de cartas para o seu filho ou sua filha adolescente ou os seus filhos adolescentes, tá? Você pode escolher entre o deck 1, o 2 ou o 3, mentalizando o teu filho adolescente, falando o nome dele, tá? Se você tiver, por exemplo, 3 filhos, você pode escolher um deck para cada um deles. Se tiver um só, escolha um dos 3 decks para o teu filho ou filha adolescente. Vamos fazer uma tiragem para esse adolescente. Vamos ver o que as cartas revelam sobre ele ou ela. Vamos ver aqui o deck de número 1. Você que escolheu o deck de número 1 para o seu filho ou filha adolescentes. Vamos ver o que as cartas irão revelar sobre esse adolescente. Vamos ver aqui, eu vou tirar 8 cartas, tá? Cada carta, a gente vai ver que a primeira carta são os pensamentos, as ideias, né, dele, os objetivos. A segunda carta são as emoções. A terceira carta, o que eles desejam de vocês, que são os pais. A quarta posição, a quarta casa, refere-se aos estudos dele. A quinta casa, as expectativas em relação ao futuro. A sexta carta, as influências em relação às influências dos amigos, né? A sétima posição, o erro dos pais, né? O que os pais estão fazendo assim de errado, né? Que tem que ser melhorado. A oitava carta é a espiritualidade. E a última carta, a carta 9, né? É um conselho. Vou tirar mais uma carta aqui. Então, vamos ver aqui essa tiragem sobre o teu filho. Em relação aos pensamentos deles, né, as ideias, o que eles pensam, o que eles têm como objetivos, né, os ideais. Então, esse adolescente saiu a carta 32, a lua. Então, esse adolescente é um adolescente bastante criativo, tá? Bastante criativo, a mente dele é uma mente criativa, tá? A carta da lua, ela se refere às artes, né? Ela se refere a coisas ligadas muito à criatividade, a pinturas, né? Desenhos, artes em geral, tá? Então, a mente dele, né? Os pensamentos dele ou dela é de muita criatividade, tá? Muita criatividade. É um adolescente com pensamentos criativos, né? Com relação às emoções, saiu a carta de número 12, os pássaros. Então, as emoções desse adolescente, no momento, são de ansiedade. Então, ele fica ansioso, nervoso, inquieto, agitado, uma hora está preocupado também, tá? Então, as emoções ali são de ansiedade, né? De agitação, de inquietação, né? E você pode, assim, muito falante, muito fazendo assim, muito articulado, né? E muito falante também, conversando, né? Então aqui é um adolescente muito agitado, muito ansioso.
que ele espera, né? O que ele deseja dos pais. Aqui saiu a carta do jardim, né? Então, ele espera de vocês, pais, que vocês o ajudem a plantar as sementes, né? Que ele deseja para o futuro. Então, ele deseja ali que vocês o ajudem a semear junto com eles, né? Aquilo que ele quer para o futuro, que ela quer para o futuro, né? Que vocês ajudem ele, apoiem ele, né? Cooperem com ele, né? Que semeie ali, ajude a semear o jardim, né? Que é ali as sementes que ele quer plantar, que ele quer para o futuro dele, tá? Então, ele espera ali que vocês contribuam com isso, né? O apoio neste sentido é de semear, de ajudar ele a plantar ali no jardim dele, cultivar o jardim dele, né? Ou dela. Aqui se refere aos estudos, a carta 5, né? A árvore. Então, os estudos aqui, ele pode estar assim, a carta da árvore é uma carta de desenvolvimento, de criatividade, né? De crescimento também. Então, aqui os estudos se está desenvolvendo, está havendo um crescimento aí em relação aos estudos, né? Então, aqui, ó, essa árvore aqui, ela é saudável, né? E ela está ali sendo, está crescendo ali numa casa também, né? De repente, um adolescente que está pensando realmente no futuro, talvez até estudar algo ligado à saúde, né? Ou alguma área em que a família também tem alguém da família, né, que trabalha, né, com aquela profissão e vem ali ele também ou ela querer também seguir ali aqueles passos, né, dos seus ancestrais, tá? Então, esses estudos aqui estão tendo um desenvolvimento, os estudos estão tendo ali um desenvolvimento, um crescimento, né? A árvore aqui está muito bonita, está um verde bonito, então nos estudos está ali saudável, né, para ele. Aqui, ó, em relação às expectativas do futuro, né, aqui tem a carta 11. Então, a carta 11 é o chicote, né? Então, a carta 11 é uma carta de muita atividade, de muitos argumentos, de muitas questões. Então, esse adolescente, ele questiona muito em relação ao futuro, em relação às expectativas dele, né? Então, ele está lutando ali pelo futuro dele, ele está tendo ali as atividades dele em relação ao futuro, né? Ali a expectativa dele em relação ao futuro, ele questiona, né? Ele argumenta muito, né? Em relação ao futuro dele. E ele está ali trabalhando para isso, né? A carta do chicote é uma carta de muita atividade, né? E está se esforçando para isso, né? A influência dos amigos, né? Então, os amigos aqui é a carta dos caminhos, né? A carta das escolhas, a carta 22. Então, os amigos influenciam nas escolhas que ele faz, tá? Então, os amigos, nas decisões que ele toma, há uma influência aí dos amigos, tá? Então, é a carta dos caminhos aqui e das escolhas, tá? Então, na caminhada dele, os amigos são importantes em relação às escolhas que ele faz, ou ela faz, né? Nessa posição aqui, a posição 7, quais os erros dos pais? Então, ó, saiu a carta da montanha, tá?
Então, os pais não devem criar obstáculos. Os pais não devem limitar esse adolescente, né? Não podem criar barreiras, não podem criar obstáculos, não podem ser frios aos questionamentos dele, às escolhas dele, né? Não podem deixar de apoiá-lo aqui, ó, a plantar o jardim dele, a semear o jardim dele, tá? Precisam ser flexíveis, porque aqui temos um jovem ansioso ou uma jovem muito ansiosa, né? Muito questionadora também, uma mente muito criativa, né? Então aqui os pais não devem ser frios. A montanha é fria, a montanha ela é um pouco, ela afasta, né? Ela cria obstáculos, ela cria limites. Cuidado, né? Sejam mais flexíveis, tenham mais paciência com relação a esse jovem, tá? Para que ele se acalme aqui em relação ao futuro dele, tá? Não sejam frios, não criem obstáculos, não limitem, né, esse jovem, não prendam ele demais, né? Não criem muitas regras ali rígidas demais para ele, tá? Porque ele está se sentindo nervoso, né? Deixa eu ver aqui essa carta aqui. Então, né, aqui porque os pássaros, né, tem sempre ali uma gaiola, né, para os pássaros. E os pássaros querem voar, né? Eles querem ir voar em busca dos sonhos deles, né? Voam alto, né? Os sonhos são altos. Então não prendam na gaiola, né? Deixem eles livres, né? Para que não se sintam nervosos, para que não se sintam agitados. Então, ó, sejam flexíveis, né? Usar de paciência e flexibilidade ao lidar com esse jovem ou com essa jovem. A espiritualidade aqui, a carta da criança, né? A criança interior. Então aqui nós temos um jovem, né? Uma criança aqui, um pré-adolescente, né? Um jovenzinho muito alegre, muito feliz, né? Cheio de vida, cheio de alegria. Essa carta é muito bonita, tá? Então aqui, ó, esse jovem, a criança interior dele aqui está muito feliz, está muito alegre. Ele tem proteção também. Essa carta é de proteção na espiritualidade, né? Então aqui tem um jovem correndo, brincando, alegre, divertido, né? Então, o que eu diria para vocês? Cuidado com essa montanha, não sejam tão rígidos, tá? Não sejam tão rígidos, para que essa criança aqui não fique ferida, tá? Não firam a criança interior, né? Deixa ele brincar, deixa ele livre, porque uma mente muito criativa, como mostrou a carta da Lua, uma mente muito criativa que pensa demais a ponto de ficar ansioso, a ponto de ficar nervoso, né? Aqui, ó, a carta do jardim, né? Tão bonito esse jardim. Então, os pais ajudando esse jovem a semear ali o jardim. O jardim do baralho cigano, ele significa a colheita, né? Então a gente semeia ali o jardim, torna o jardim bonito, né? Para poder o quê? Para poder colher depois, né? Então o que ele deseja dos pais é isso. Aí aqui um conselho aqui é um conselho, né? Mas também serve como uma questão de futuro, né? Então aqui nós temos um homem e um buquê. Olha aqui, nós temos um homem elegante, bonito e o buquê. A carta do buquê, ela fala da gentileza, ela fala de uma pessoa educada, ela fala de uma pessoa charmosa, uma pessoa bonita, né? Uma pessoa ligada realmente ao que é belo, ao que é arte, né? É possível que esse adolescente,
ele venha a ser ligado ali às artes realmente, tá? Aquilo que é bonito, pode ser um decorador no futuro, um decorador de ambientes, né? Um designer, né? De decoração, alguém ligado à moda, por exemplo, né? Então aqui vem mostrando realmente educação, gentileza, né? Uma pessoa que está sempre também recebendo elogios e fazendo elogios. Aqui mostra, tá? É possível que esse jovem, quando crescer, aqui, esse homem, ele tem aqui uma mala, né? Ele está ali, uma mala, ele provavelmente está, vai se preparar para viajar, né? Então, futuramente, é possível que esse jovem, vá voar, vai viajar, né? Aqui ele já está mostrando que ele quer ser independente, né? Com as cartas dos pássaros. Então, ele já quer ser independente e aqui mostra uma vontade, né? As emoções e a vontade, né? Essa carta caiu na casa das emoções, então uma vontade de ser livre, de ser independente, né? De voar, né? E de se agrupar, né? Quer estar sempre ali com o grupinho dele, né? Conversando, né? Isso acalma as emoções dele, né? Estar ali em grupo, conversar, né? As emoções desse jovem é aquela... Está muito ligada, como ele tem uma mente criativa ligada às artes, ele pode gostar muito de música, né? De estar as emoções ligadas à música, a conversas, a grupos, a viagens curtinhas, né? Mas ele pode se acalmar estando ali em grupo, né? Então, cuidado com essa montanha aqui, para não limitar esse jovem ou essa jovem, tá? Eu vou parar o vídeo aqui para não ficar muito extenso, mas no futuro é possível que ele se torne aqui um homem com as malas, né? E aqui, ó, ele vai em busca da felicidade dele, né? Ele vai, talvez ele queira ir para outro país ou de repente para outro estado, para outra cidade, em busca da felicidade dele, e aqui, quando ele fizer isso, aqui ele estará um jovem bonito, atraente, charmoso, elegante, educado e gentil, tá? Em busca do quê? Da felicidade dele, tá certo? Então, ó, é cuidar para serem os pais, né? Serem mais flexíveis, né? Não serem tão rígidos em relação a esse jovem, tá bom? Então, vamos ver agora o deck de número 2. Você que escolheu o deck de número 2 para o seu adolescente, vamos ver o que as cartas irão revelar para esse adolescente, sobre esse adolescente. Vamos ver aqui o que as cartas irão revelar sobre esse adolescente, dar uma orientação. A carta de número 1, na posição 1, aqui são os pensamentos dele, a criatividade dele, os objetivos, a forma de pensar. A carta de número 2, as emoções. O 3, a carta de número 3, a posição 3, é o que ele deseja dos pais. A carta de número 4, o jardim. A carta de número 5, as expectativas para o futuro. A carta de número 6, as influências dos amigos. A carta de número 7, os erros que os pais podem estar cometendo. A carta de número 8, a posição 8, a espiritualidade dele. E aqui um conselho ou algo relacionado ao futuro.
Então, gente, aqui ó, na posição 1 são os pensamentos dele. Aqui nós temos o chicote, tá? A carta de número 11 é uma carta de conflitos, né? Então, os pensamentos, os objetivos ali, as ideias, elas são meio conflituosas, geram conflitos. A forma de pensar desse adolescente gera conflitos, né? Gera argumentos, né? Então é uma mente muito conflituosa, muito argumentativa, né? Muito questionadora. Tem criança, tem adolescente que é assim, questiona tudo, tudo ele pensa demais, né? Então às vezes ele não aceita uma resposta, ele quer uma explicação para aquilo. Então, uma mente muito questionadora, questiona muita coisa, né? Sobre a vida, né? Principalmente, né? Sobre algo ali que o preocupa. E quando a pessoa dá um não para ele quer saber por que aquele não foi dado, por que deram um não para ele, né? Então, é uma mente ali que é muito conflituosa, gera às vezes muitos conflitos também, tá? Uma mente questionadora. Aqui na posição 2 são as emoções, tá? Então saiu aqui a carta do navio, né? As emoções dele, né, são as emoções, ele sente saudade de alguém. Aqui ele sente uma saudade de alguém, a ausência de alguém. Aqui está mostrando isso. Esse jovem, ele sente a ausência de alguém. Ele sente a saudade de alguém, as emoções dele, tá? Nas emoções dele. A posição 3, o que ele espera dos pais? A carta do sol. Ele espera uma alegria, né? Ele espera entusiasmo dos pais, né? Ele espera que os pais sejam mais claros com ele, né? Que como ele questiona muito, então é para os pais serem mais claros com ele, né? Mais clarear a mente dele, né? Quando um jovem faz uma pergunta, é preciso ser franco com ele, né? É preciso mostrar a verdade para ele, né? Então ele talvez ele questione muito porque ele quer saber a verdade, né? E talvez seja em relação a essa ausência aqui, nessa saudade, alguém que partiu, alguém que não tá ali, entendeu? Então ele quer saber a verdade, ele quer que os pais conversem com ele de forma mais clara, ou com ele ou com ela, tá? Mas que sejam também animados, entusiasmados, né? A carta de número 4 são os estudos, então saiu aqui ó, a carta 20, a carta do jardim. Então, esse jovem, ele está plantando a semente dele, né, para o futuro, para colher. O jardim a gente semeia, a gente planta, né, para depois colher. Então, aqui está sendo semeado aqui o jardim. Será que não é um jovem que gosta de lidar com laboratório, né, que gosta de lidar com pesquisas ali laboratoriais, né, ou que gosta da natureza, de algo ligado à natureza, os estudos ligados à natureza, né? Mas aqui ele está semeando, ele está semeando aqui. As expectativas para o futuro tem a carta de número 8, o caixão, tá? Então pode ser um jovem, uma jovem que não fica criando muitas expectativas, né? Ele não fica criando-se muitas expectativas com relação ao futuro, tá? Aqui a carta do caixão pode estar ligada a essa ausência aqui, essa saudade do navio e os questionamentos da mente, né? A mente questionando ali sobre a vida, sobre a morte, sobre Deus, né? Sobre o porquê estamos aqui, né? Então pode estar ligado a isso também. Então é um jovem que ele não cria muitas expectativas em relação ali à vida, né? Então por conta dos questionamentos que ele tem, né?
A carta de número 6, né, é as influências dos amigos, das amizades, né? Então, aqui mostra a montanha, né? Então, ele deve ter atenção com relação às amizades, né? Aqui mostra amizades desafiadoras, né? A influência dos amigos é desafiadora. Podem criar obstáculos também, né? Então, aqui mostra a carta da montanha, a carta de número 21, né? Então, assim, quando ele, talvez seja um jovem assim, que quando ele sente que aquela amizade não está tão legal, acaba se afastando, tá? A montanha são afastamentos, frieza, é uma carta de desafios, né? Então as amizades podem ser desafiantes para ele, ou mesmo um obstáculo, né? Talvez para fazer amizades, tá? Então, talvez seja isso, a carta da montanha pode estar mostrando isso, né? Então, aqui mostra um obstáculo, aqui um bloqueio, tá? Aqui o erro, qual é o erro dos pais? Saiu a carta da criança. Então, aqui, ó, pode ser que esses pais queiram tratar esse adolescente como criança. E os adolescentes, né, quando o jovem chega na adolescência, principalmente no final dela, não quer ser tratado como um bebê, né? Não quer ser tratado como uma criança, né? Talvez por isso os questionamentos aqui da mente, né? Talvez aqui os questionamentos aqui da mente sobre a vida. Então não quer mais ser tratado, ele não quer ouvir, né, que ele veio, que foi uma cegonha que o trouxe, ou aqueles contos de fadas, né? Por isso que aqui o sol fala, sejam mais claros, né? Sejam mais objetivos, né? Acendam uma luz ali para que esse jovem, para que as questões que ele carrega sejam, ele consiga chegar numa resposta, né, aos questionamentos que ele faz ou ela faz, tá? Então, por quê? Porque às vezes essas questões que ele carrega podem até dar dor de cabeça a ele, né? Trazer uma dor de cabeça, mesmo que leve, mas uma dor de cabeça, de tanto ele pensar, de tanto ele questionar, né? Então, os pais precisam ser mais claros aos questionamentos dele, saber responder, né? E não tratá-lo como criança, porque ele pode já ter um pensamento de que está preparado para ouvir a verdade, para ouvir o que ele precisa ouvir, tá? Aqui fala da espiritualidade dele, então saiu aqui a carta da mulher, né? Essa mulher aqui. Então ele pode ter uma mentora, né? Um anjo da guarda ali orientando ele na vida, protegendo ele na vida, né? Quem sabe alguém que já partiu da família e que o protege, né? Uma energia feminina, uma amiga de outras vidas, né? Uma referência feminina, uma avó, né? Uma tataravó, enfim, é uma energia aqui feminina que está ligada à espiritualidade dele, né? E o conselho aqui, né? Uma energia para o futuro, um conselho, né? Saiu aqui os caminhos e aqui a carta da serpente, né? Então aqui, ó, o conselho, né? É realmente se afastar de amizades ou pessoas que não são legais. Olha aqui, ó. Se você olhar aqui para essa carta de número 7, né? Você vê aqui o olhar dessa mulher, né? O olhar, tem a serpente aqui. Então, é se afastar de pessoas invejosas, pessoas ali que não são legais, né? Que podem proporcionar aí caminhos que não sejam legais. Então, aqui nas amizades,
aqui pode estar a resposta disso, né? É se afastar realmente de influências ali que não são legais no campo das amizades, tá? Então aqui, ó, para que os caminhos não se fechem, né? Para que não haja problemas aí ao longo dessa jornada, né? Então aqui tem a serpente e tem os caminhos. E a carta da serpente saiu depois dos caminhos. Então é se afastar realmente, né, de pessoas ou de amizades que não sejam legais, né? Mas esse jovem aqui, ele tem que ser tratado já sabendo que ele tem uma mente questionadora, né? E que ele precisa das respostas, precisa que os pais sejam claros para ele, né? Que para que ele saiba a verdade e não fiquem tratando ele como se fosse um bebê, como se fosse uma criança, né? Que já não é mais. É uma adolescente, a adolescente tem muitos questionamentos, realmente é um momento de muitos pensamentos ali na cabeça, né? Que fazendo as questões normais que os adolescentes fazem em busca de respostas, né? E é preciso o quê? É preciso dar conhecimento a esses jovens de hoje, é preciso orientar os jovens de hoje, né? Através dos livros, né? Através de bons livros, bons estudos, boa leitura, existem também muitos filmes, né, que são orientadores também, né? Buscar conhecimento, ir em busca da verdade, né, do autoconhecimento, para poder ali fazer com que esse jovem aqui tenha perspectivas em relação ao futuro dele, né? Que ele tenha a clareza nos questionamentos que ele faz. E isso é uma coisa que os pais realmente podem fazer, né? Para orientá-lo, para que no futuro, né, não venha aqui fazer ou escolhas erradas ou escolhas difíceis, né? E saber também distinguir, né, pessoas boas de pessoas ruins, né? Ter aquela intuição, né, de quem são meus amigos e quem não é meu amigo, né? E saber ali se afastar e saber também escolher um caminho certo, um caminho bom, porque essa carta 22 é a carta da encruzilhada. Então a pessoa fica ali na encruzilhada e parado, e qual caminho eu vou tomar, né? E aqui, ó, se afastar dessas situações, para quê? Para trilhar aqui um caminho bom, né? Saber fazer uma boa escolha com relação ao futuro, né? Saber escolher o caminho certo, né? Para não ter ali as situações que amarrem ali os caminhos dele, tá? Então é não aceitar conselhos de ninguém, né? Maus conselhos, né? Os pais precisam assim, esclarecer melhor essa mente tão questionadora, tá? Tão conflituosa, né? Tão conflitante. Os pensamentos ficam ali, porque às vezes um dá um conselho, o outro dá um conselho, e a mente daquele adolescente fica ali meio tumultuada, meio conflitante. Os pensamentos são torturantes para ele, chega a dar dor de cabeça, os pensamentos ficam ali em conflito, né? Quem eu ouço, né? Quem está falando a verdade? Então, observar isso, tá, gente? E agora, você que escolheu a carta de número 3, o montinho, né, de número 3, o deck de número 3 para o seu filho adolescente ou sua filha adolescente.
vamos ver o que as cartas irão revelar sobre esse filho ou filha adolescente. Vamos ver os pensamentos, as ideias, vamos ver as emoções, vamos ver o que ele deseja dos pais, vamos ver os estudos, como estão os estudos, vamos ver aqui as expectativas para o futuro, vamos ver as influências dos amigos, vamos ver aqui os erros dos pais, vamos ver a espiritualidade desse jovem e um conselho. Então, gente, olha, os pensamentos, olha aqui a carta O Caixão, tá? Ter atenção com relação a esse adolescente, né? Porque a carta do caixão muitas vezes mostra tristeza, tá? Então, no momento, ele pode estar triste, né? Com a mente ali muito, né? A mente dele é como se estivesse ali descansando, né? Não tem assim uma criatividade, não tem ali uma ideia, né? Então o adolescente que ele está ali com pensamentos negativos, prestar atenção a isso. Tanto que as emoções, ó, bloqueadas, olha aqui, ó, emoções frias, né? Emoções ali com bloqueios nas emoções, né? Aí eu pergunto, o que será que aconteceu para que os pensamentos estejam negativos, as emoções bloqueadas, né? Aqui o que ele espera dos pais? Aqui tem a carta de um homem, provavelmente a carta do pai, né? Então, será que ele não espera mais presença dessa figura masculina, né? Será que ele não está esperando ali uma atitude dessa figura masculina? O pai, né? A presença do pai, né? A ajuda do pai, prestar atenção a isso, tá? Aqui é em relação aos estudos. Aqui é a carta dos peixes, né? O gasto em relação aos estudos pode ser que ele esteja num colégio caro, né? Um colégio pago. Então, os estudos aqui são caros, né? Mas a carta dos peixes aqui mostra fluidez. Então, os estudos estão fluindo, né? Estão fluindo aqui, né? A carta dos peixes mostra aqui a ligação material, né? Os gastos com os estudos, mas também a fluidez ali, as coisas fluindo em relação aos estudos, tá? Aqui, ó, essa carta aqui são as expectativas em relação ao futuro. Olha aqui, os ratinhos. Então, olha, essa posição aqui, as expectativas com relação ao futuro, saem os ratos. Os ratos podem estar ligados ao pensamento dele, que saiu o caixão mostrando pensamentos negativos, as emoções que estão bloqueadas. Então aí o adolescente fica ali sem expectativas em relação aos estudos, em relação ao futuro. Então prestar atenção nas emoções desse adolescente, pensamentos negativos, bloqueios nas emoções, né? Às vezes um adolescente apático, às vezes os pais perguntam alguma coisa, não responde, se tranca no quarto, né? Se fecha no quarto, fica ali no mundo dele, né? Prestar atenção aqui essas energias, tá? As influências dos amigos, olha aqui a serpente, ó. Prestar atenção nas influências dos amigos. Quem são os amigos desse adolescente? Com quem ele anda, né? O que ele anda aprendendo, tá?
Olha aqui, ó, a energia da serpente. Ter atenção aqui às amizades, tá? As amizades aqui, por quê? Expectativas aqui quanto ao futuro, saiu os ratos. Os pensamentos negativos, bloqueio nas emoções, então tem que ter atenção. Será que aqui não tem a ver, né? Essas cartas negativas não tem a ver com a influência nas amizades, né? Então tem que ter atenção aqui, tá? Aqui os pais precisam prestar atenção, tá? Aqui, ó, quais são os erros dos pais, né? Então aqui nós temos a carta 4, né? A carta 4, a casa, já é a carta da família, que representa a família, o lar, né? Então aqui, ó, tem alguma coisa que pode estar afetando, né, esse adolescente, e tem a ver com a família, tem a ver com a casa, né, tem a ver com o lar, a estrutura dessa família, né? Então, às vezes, ter atenção, porque a carta 4, ela fala às vezes, famílias muito rígidas, famílias muito conservadoras, né? Famílias ali que cobram demais, né? Então, ter atenção com isso, ter atenção também com quem entra e sai dessa casa, né? Quem está dentro da casa, ter muita atenção com isso. A espiritualidade, saiu aqui a carta da mulher. Então, esse adolescente ou essa adolescente tem uma mentora, uma protetora, né? Tem aqui alguém com energia feminina que protege esse adolescente ou essa adolescente, tá? E aqui em conselho ou relação ao futuro, né? Aqui nós temos as flores e a torre, tá? Então aqui, como os estudos estão fluindo, né? Então aqui tem condições dessa adolescente ou desse adolescente se formar, tá? Se formar. Mesmo com toda essa problemática aqui, tem condições dela se formar ou dele se formar. Aqui nós temos a carta 9, que se refere mesmo a formaturas. Inclusive tem aqui um convite, né? Aqui nós temos que pode representar também diplomas, certificados, né? Essa carta tem muito disso. E aqui a torre, que é a instituição, tá? Então aqui, ó, apesar de toda essa problemática, esse jovem, ele pode alcançar aqui, né, o diploma, o certificado dele, porque aqui na casa dos estudos, aqui tem os peixes, provavelmente um estudo pago e está fluindo, tá? As coisas estão fluindo, tá? Ter atenção com a questão do álcool ali junto às amizades do colégio, tá? Ter muita atenção com isso, tá? E aqui, realmente, a carta 7 é a carta dos amigos, então não se deixar ser influenciado aí com relação a essas amizades que podem não ser boas, tá? E aí aqui acontecer bloqueios nas emoções, endurecimento, rigidez, né? Nas emoções, né? Pode ser que esteja ali um pouco apático, né? Bloqueado, e aqui os pensamentos negativos, né? Então tem que ter atenção nisso. Que aí as expectativas com relação ao futuro, a carta dos ratinhos, né? Às vezes os ratos, eles deixam a pessoa muito preocupado, muito ansioso. Os ratos trazem um pouco de medo também com relação ao futuro, né? Então é por isso talvez que os pensamentos estejam negativos, né? Às vezes um medo em relação ao futuro, né? A gente vê a nossa sociedade, o mundo em geral vive
muito influenciado pelo medo, né? E isso pode afetar os adolescentes com relação ao futuro, né? A nossa sociedade, ela cultua muito medo através da TV aberta, principalmente através desses canais de notícias também, né? E isso pode afetar os nossos jovens, né? Criando ali o medo na mente deles, né? A preocupação excessiva, né? Os pensamentos ali muito negativos com relação ao futuro, né? Ou mesmo ali uma ansiedade, né? Uma tensão com relação ao futuro. Então esse jovem aqui, ele tem que cuidar da mente, da saúde mental dele, né? Com o psicólogo, claro. Aqui os bloqueios, né? Por que as emoções estão bloqueadas? Tem que saber o que ele está ali se apegando tanto, com o que ele está apegado demais, né? Esse jovem parece que ele se apegou a alguma coisa na parte emocional, ali está muito apegado e criou bloqueios ali. Algo talvez que tenha acontecido ali no passado dele, né? Algo que aconteceu ali, pode ser em relação à família, e ali criou um medo, um receio, uma ansiedade, né? Uma preocupação excessiva, né? Influências negativas das amizades, ter cuidado com os conselhos, né? E aqui talvez, né, aguardando a atitude de alguém, de uma energia masculina ligada ali, né? Os pais, né? Pode ser o pai, então tem que ver isso também, né? Uma atitude que ele talvez espere desse pai, né? Para poder lidar com essas emoções, lidar com essa problemática aqui, tá? Mas o futuro dele ali, ele tem condições de superar tudo isso, né? Conquistar ali algo, ou ligado aos estudos numa instituição, ou mesmo conseguindo um trabalho numa empresa, né? Uma proposta ali para ele em relação ao futuro, tá? Não deve se afastar, né? Cuidado com se afastar muito ali da sociedade, né? Muito do meio, né, em que ele vive, tá certo? Boa sorte para vocês.